Fim de jogo no Maracanã, Fluminense e Corinthians ficaram no 0 a 0. Resultado frustrante. Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, casa de aposta esportiva. O link para você se cadastrar está fixado no primeiro comentário. Basta você se cadastrar, colocar o cupom do canal MANTO12 para você conseguir o bônus, né? O que significa? Se colocou R$20, vai para 40, se colocou 100, vai para 200, isso até R$3.000. Amanhã tem um jogo aí entre Flamengo e Botafogo, São Paulo e Palmeiras, né? Só clássico aí, os times que estão brigando na parte de cima da tabela. Mas lembre-se, aposte sempre com responsabilidade e se você tem mais de 18 anos, beleza? Ah, gente, falar desse jogo, mano, falar do Corinthians no Campeonato Brasileiro, parece que é outro time, parece que é outra coisa. Resultado péssimo, péssimo. Tentar analisar e falar, um empate no Maracanã é bom contra o Fluminense. Eu acho que, sendo bem honesta, no contexto geral do que foi o jogo, o Fluminense foi melhor do que o Corinthians, mas não que merecesse vencer também. O Corinthians até fez um gol ali, né, mas foi anulado por conta de uma falta do Rian, e de fato foi falta no início da jogada. Mas assim, parar pra pensar, foi pior pra quem? Na minha cabeça, não é só porque eu torço pro Corinthians, mas foi muito pior pro Corinthians esse resultado. Porque é aquilo que eu vivo falando, o Fluminense ele ainda tem um jogo a menos que o Corinthians. O Corinthians... E outra, o Fluminense, cara, tava praticamente desfalcado. Sem Paulo Henrique Ganso, sem... Cara, nossa, sem... O time deles todo, sem Marcelo praticamente, sem o Renato Augusto, nem no banco tava também, né? Não que o Renato Augusto hoje é alguma coisa lá jogando, né? Um jogador triste, mas a realidade... Enfim, né, o próprio Mano Menezes também, o treinador não tava à beira do gramado ali, um time totalmente desfalcado, então, tipo assim, um time, um momento, principalmente um momento ideal pro Corinthians tentar uma vitória contra o Fluminense no Maracanã, para tentar sair da zona do rebaixamento. Momentaneamente está fora, né, porque o Vitória joga amanhã. Mas ainda assim, se tivesse vencido e tivesse, né, saído da zona do rebaixamento de fato ali, ainda assim era para você ficar com a luzinha acesa ali, porque aquilo que eu venho falando o tempo todo, o Campeonato Brasileiro, a tabela do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, ela é uma tabela falsa. Então, o discurso de falta 6 pontos pro 10º colocado é um discurso falso, é um discurso de tentar iludir o torcedor, porque os times que estão acima do Corinthians, a maioria dos que estão acima, e o próprio Fluminense agora também, são times que têm jogos a menos, tem ou 2 jogos, ou 1 jogo, ou 3, no caso do Inter tem 3 ou 4, sei lá. Então, tipo assim, é uma tabela falsa, então não dá pra você confiar no resultado atual. E aí vai falar assim, tem muitos jogos pela frente. Se tem muitos jogos pela frente, para esses outros times tem mais ainda. Então, a gente vai ficar com esse discurso de, tem muito jogo. Enquanto isso, vai passando jogos. E a quantidade de pontos para você conquistar vai diminuindo. É muito pouco, cara. E aí você joga com o time. E eu confesso, cara, que eu não entendi o Ramon Dias. Não entendi o Ramon Dias. A escalação do time, compreendi, foi quase o que a gente comentou em live, né? O que a gente escalaria o Corinthians ali, a gente só mudou que nos 3 zagueiros ali, por conta do Félix Torres não tá tão bem ali, a gente colocaria o Gustavo Henrique, né? A gente meio que concordou com isso. E lá na frente, a gente optaria pelo Giovani e o Thales Magno, né? Só que aí o Ramon Dias colocou o Pedro Raul. Beleza, até aí então, falou assim, bom, beleza, né? Vamos ver. O Pedro Raul fez, querendo ou não, fez um bom jogo, né? No último jogo aí contra o Red Bull Bragantino. Vamos dar essa oportunidade pra ele. Aí o que a gente já tem? Já logo de cara, praticamente... Cara, como que pode o cara ser centroavante, o cara ser o último homem, ele a bola e o goleiro na frente dele, o Pedro Raul no lance, primeiro que no lance, na hora que o Pedro Raul sai, o espaço entre o Pedro Raul e o zagueiro do Fluminense, e o cara consegue chegar nele, aí o cara só segura a mão do Pedro Raul, tipo assim, segura em questão de segundo, assim, segurou e soltou. O Pedro Raul, ao invés dele continuar a jogada, lembrando... Não tinha gente na frente dele, não tinha mais zagueiro na frente dele. Tinha só o goleiro. Ele tava entrando na área. O que ele faz? Ele desiste da jogada para pedir falta. Desiste da jogada para pedir falta.
Que jogador burro, mano. Meu Deus do céu, que jogador burro. Primeiro, porque... Nossa, meu Deus do céu. Primeiro, o que você tem que fazer? Tá você e o goleiro na tua frente, tu tenta fazer o gol. Você tenta fazer o gol, Pedro Raul. E se houvesse um puxão, ou que pelo menos você caísse, não reclamar de falta. Cara, meu Deus. Olha, gente... Que tristeza você ver Pedro Raul, que tristeza você lembrar que o próximo ali é o Yuri Alberto, a esperança é voltar o Yuri Alberto. A gente tem o Yuri Alberto que erra gol adoidado, o Pedro Raul parece uma marionete, mano, parece o... eu sei lá, mano, aqueles... Marionete em campo, parece uma marionete. Cara, nossa, a bola, eu acho que ela deve torcer pra não chegar nos pés do Pedro Raul, porque... judiam da bola, judia. Aí teve uma cobrança de escanteio também que o cara não consegue nem cabecear e bate no peito de um jeito nada a ver. Ah, meu Deus. Pedro Raul, mano. Olha, outra coisa, né? O Hugo salva o Corinthians novamente, né? O goleiro Hugo. Não foi um jogo assim de grandes defesas do goleiro, né? Tipo, grandes defesas no sentido de várias defesas, que os goleiros teve que trabalhar bastante. O Fábio acho que trabalhou uma ou duas vezes ali, o Hugo também, né? E aí sim, teve uma defesaça do Hugo, que foi uma cabeçada, né, do jogador do Fluminense. Ele faz uma defesaça, mas aí também foi só, para pensar, o jogo todo, aí acabou. Aí ali acabou. E aí, no segundo tempo, o Ramon Dias, ele acaba tirando o Garro, aí foi aí que eu não entendi mais nada. Porque ele tira o Garro, aí ele começa a encher o time de atacante. Aí tira o Garro, aí coloca o Wesley, aí coloca o Pedro Henrique, aí coloca o Giovani. Só que aí, o time... E aí, gente, quem cria? Quem cria? Ele não colocou o Coronado. Eu não entendi, cara. Por que não colocou o Coronado na hora que você tirou o Garro? Aí ele esperou pra depois tirar o zagueiro, tirar o Félix Torres pra colocar o Igor Coronado. E aí foi quando o Corinthians melhorou um pouco. Porque antes, quando ele faz essa mudança, o Fluminense estava melhor. O Fluminense começou a pressionar o Corinthians. Não levar perigo de fato, mas pressionar, né? Empurrar o Corinthians. Não entendi o que o Ramon fez, né? Mas o irônico nisso tudo é que quando ele começa a fazer essas alterações ali... Foi justamente num contra-ataque do Corinthians que aí sai o gol, né? Que aí sai o gol do Corinthians, o gol do Charles. Que eu teria tirado o Charles para ter colocado o Igor Coronado, mas ele não fez isso. E só que teve a falta do Rian. E aí, beleza. Depois que ele colocou o Coronado, o time melhorou um pouco. Achei que o Wesley tá bem naquelas, né? Porque na hora que tem que tocar, não toca. Ai, cara, é difícil falar, mano. É difícil falar porque... eu não consigo ver esse empate como algo bom, de verdade, não consigo. Pros dois times ali foi ruim, mas principalmente pro Corinthians, mano, principalmente pro Corinthians. O cenário, mano, o cenário do jogo, o contexto de tudo que foi, o Corinthians tinha que ir nesse jogo pra brigar por uma vitória. E a sensação que dava é que parecia que... A sensação que eu fiquei é que os dois times parecia que não queria ganhar, que, assim, ai, mano, que não, eles não queriam estar ali. Parece que é isso, que os jogadores não queriam estar ali. Um jogo de sábado, 9 horas da noite, aí você vê o Maracanã praticamente vazio, a torcida do Fluminense quietinha, uma hora ou outra ali que eles começavam a cantar, então tudo propício pro Corinthians tentar fazer uma coisa, pra tentar ser mais agressivo, pra tentar ir pra cima, e mesmo assim, nada, mano, nada, um time que não agrediu, um time que não fez absolutamente nada e que continua preocupante. E detalhe, né? Vocês viram, né? O Fagner nem entrou, né? O grande Fagner, o Fagner, que é um dos jogadores mais, né, que defendem aí, que alguns defendem o Fagner, você já viu, né? Mais um joguinho com o Fagner ele entra. Por quê? Porque o Mateuzinho hoje é menos pior do que o Fagner. É menos, e essa é uma realidade. Por mais que o Mateuzinho erra, por mais que o Mateuzinho faz isso e aquilo, né? Porque você olha ali a câmera quando foca no Fagner, o que é? O cara gordo, obeso, não tá nem aí, tá cagando na cabeça do torcedor. É isso. O que eu posso falar mais, né? O Corinthians contratou mais 2 jogadores aí, né? Que tá pra chegar. O Hector Bonilha. Não é Hector Bonilha. Hector Bonilha do Chaves. Hector Hernandes, né? Muito provavelmente vão anunciar hoje ou vão anunciar amanhã aí. É um centroavante. Mas também não vai estar já disponível pro próximo jogo. O Thales Magno, né? Saiu no intervalo também. Eu acho que saiu mais por precaução também, né? O cara acabou de chegar ali e fez os jogos. Tá numa sequência de jogos, né? Mas... Ai, cara, de verdade, mano. Meu Deus, que situação, cara. Cada rodada que vai chegando, cada situação... Que resultado frustrante, mano. Frustrante.
Enfim, gente, não tem muito mais o que falar, não, né? O jogo de 0 a 0, aquele jogo. É o pior que existe. É o pior que existe. Empata 1 a 1, empata 2 a 2, 3 a 3, mas 0 a 0, né? Num sábado à noite, todo mundo. Cara, eu tenho certeza, qualquer corintiano, até o torcedor do Fluminense também. Deixa eu falar um negócio aqui que. Acho que os jogadores que se lesionaram foram mais por ser um sábado à noite, 9 horas. Obviamente que é brincadeira, né? Mas, né? Pô, podia estar onde? Tá um calorzinho hoje, podia estar tomando uma cervejinha, trocando ideia com alguém, podia estar num barzinho, podia estar, sei lá, qualquer um, podia estar com a sua família, podia estar resenhando, assistindo um filme, sei lá, mas não. Paramos, perdemos 90 minutos da nossa vida para assistir um jogo com resultado de 0 a 0. E que nem teve lances assim, meu Deus, de sufoco pros goleiros, né? Que os goleiros trabalhou. Nem isso, nem isso. Tanto que nem vai ter react, né, gente? Porque vocês sabem, react de 0 a 0 eu não posso porque é perca de tempo. O jogo foi uma perda de tempo, aí é perda de tempo pra editar o vídeo, e aí é perda de tempo também colocar aí, porque ninguém basicamente assiste também vídeo de react 0 a 0. E só pra finalizar, você que tá pedindo o William de volta, o London Boy, o William Premier League, que falou mal do Corinthians o tempo todo, que falou da torcida, né, que saiu daqui reclamando, teve seus motivos, só um recadinho pra você, tá? Adriano Imperador fez mais pelo Corinthians do que o William Premier League. Esse foi o vídeo pós-jogo, peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se você quiser e puder fortalecer com o Valeu também, o Pix é muito bem-vindo e ajuda sempre o canal. É isso, né? Torcer pro Cruzeiro conseguir vencer o Vitória amanhã. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.